Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E o tema de hoje é outro clássico de teorias da conspiração, né? Primo aqui do chupacabra na categoria de animais conspiratórios. Hoje a gente vai comentar sobre o pé grande, né? Que também tem aí outros nomes, Sasquatch, Abominável Homem das Neves, Yeti, enfim, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história, as diferenças, tudo mais. E antes de começar, como sempre, né, vamos os conspiradores comentam. Temos comentários hoje? Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! A gente recebeu um comentário no nosso Instagram do nosso conspirador Gustavo. Ai, Gustavo, sempre você tá aqui, né, marcando Gustavo também já é membro aqui do Sim, membro do Pode canal. Conspirar. Obrigada, Gu. Então, ele comentou assim, né, que sobre o nosso último episódio, né, do Terra Plana, ele falou assim: bem bacana o episódio de hoje, repleto de reflexões sobre o que podemos melhorar em questão de educação. Parabéns. Deixo uma sugestão de tema para o futuro, focado em teorias que vêm por conta de filmes e séries de heróis, Marvel, DC, por exemplo. Muitas dessas teorias devem ter relações com episódios anteriores de vocês, mas acho que ficaria legal um episódio focado nisso. Oh. É isso. Boa. Eu gostei dessa sugestão. Gosto muito de super-heróis. Tipo, nossa, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto do Thor. Aí vai falar, não, porque ele é bonito, né? Não. Ai, Não ai. é por causa disso, mas enfim. Gosto de muito, muito. Não, tema muito bom. Bem, é engraçado, a gente nem imaginava que terraplanismo ia render tanta discussão, né? Mas no final do episódio a gente já tava falando sobre outras coisas, nada a ver com a Sim. teoria. É porque Sim, uma com coisa puxa a certeza. outra. Bem, E, aliás, vamos eu ver. fiquei muito surpresa da gente não ter recebido hate pelo episódio de terraplanismo. Eu estava, honestamente, Por receio de enquanto. falar sobre esse tema. Então. Agora vamos ver onde que o episódio de hoje vai render, né? Porque, enfim. Só as doideiras. Eu já vi com homenagem aqui, tipo, atrás. Que é tipo um monstro, né? Então vamos capturar, né? Temos que pegar. Vai ficar na Pokédex. Mensagens subliminares, né? É, eu também tenho uma aqui, ó. Sim! Mas deixa pro episódio. Bom, indicações, meninas. Temos indicações no episódio de hoje. Sim, Chapolin. Abominável Homem das Naves. Clássico. Com certeza, clássico. Pena que não tá mais passando na TV aberta, acho que só tem agora. Tem na Netflix, não tem? No YouTube deve ter. No YouTube tem. Joga aí, no YouTube deve ter. Patrícia, se tiver, coloca aqui do lado, que agora a Patrícia coloca as coisas. Com certeza. Bem, gente, eu vou indicar para vocês o canal da History Channel, que lá tem Desculpa. Eu acho mais engraçado que o Chapolin da History Channel. Ainda mais com a voz dos dubladores, né? Mas, enfim. Mas tem esse canal lá, tem uma série lá de monstros. O quê, meu? Agora eu sempre esqueço o nome. É monstros. Monstros lendários, não é? Isso, monstros lendários, isso mesmo. E aí lá não fala só do
desse pé grande. Fala de outros também que surgiram. Por exemplo, lá tem um vídeo falando sobre o chupacabra, que a gente já falou sobre o chupacabra aqui no podcast. E, bem, é legal, né? Tirando a parte da dublagem. Mas é legal. Bom, bora pro tema então, que hoje é um daqueles episódios meio sem pé nem cabeça, né? Mas vamos lá. E Gente, o que seria... Não, primeiro, a primeira indagação. Vou começar aqui com a primeira indagação. Eu desafio alguém a encontrar alguma aparição com resolução HD. Não do existe. pé grande. Não existe. Do pé grande, de alienígena, de chupacabra, de... Enfim. ET Bilu, entendeu? Nem o ET Bilu tem. Se você não viu ainda nosso episódio do ET Bilu, vá lá conferir o ET Bilu, porque é maravilhoso esse episódio. Bem, eu não sei. O que eu sei, assim, até inclusive eu vi... Meu, vou dar spoiler. Acho que eu vou ter que dar spoiler. Pode dar. Então... Mas assistam, tá bom? Tipo, eu vi lá no canal lá do History, né? Que é como se fossem uns fósseis do pé grande, entendeu? Que acharam. E também um Da cara... pegada. É isso, da pegada do pé grande. Ah. Isso mesmo. Que acharam, e também, assim, teve um cara lá que saiu em expedição lá no local onde se diz que se avista, né? O pé grande. E aí ele estava andando lá no meio da mata e viu várias pegadas grandes mesmo no gelo, sabe? Que não é de um pé. Nenhuma pessoa que calça 44 não tem aquela pegada, entendeu? Mas enfim. Eu não sei, gente. Tem pessoas que dizem que sim, que existe, né? O pé grande, que ele seria, na verdade, a mistura entre um homem e um macaco, né? A forma física dele. Tem relatos que dizem que ele tem por volta de 1,80 m, tem outros relatos que dizem que ele tem mais de 2 metros de altura e que tem um corpo totalmente peludo e que tem algumas reações assim meio violentas, né? Tipo, não gosta muito das pessoas, dos humanos, né? Enfim. Não, aí a gente entende. Dependendo do humano, pode ser mesmo. Justo. Não, eu acho engraçado, porque... Ai, desculpa, Paty. Não, pode falar. Porque as fotos, né, dessas aparições, vocês já chegaram a procurar, né? As possíveis aparições, né? E aí, o que parece... inclusive tá aqui no fundo. Tá bem aqui em cima de mim, aqui no fundo. Sempre parece que é um cara vestido com uma roupa de macaco e uma viseira, assim, ó. Só com a faixinha, assim, do olho. Aparecendo, assim. Eu não sei de macaco, mas é bem de pelúcia, assim. Mas não parece de verdade. Não, inclusive o vídeo que deixou, assim, porque a história do pé grande, isso que eu não sabia, assim, que era uma história tão antiga, né, a história do pé grande. Mas, assim, um dos vídeos que tornou o pé grande famoso, que é um vídeo de 67, foi gravado na Califórnia, que é o vídeo, assim, que dá o símbolo que a gente conhece do pé grande, né, tipo, ele meio de lado, assim, com os braços abertos. É claro, pra mim, né, assistindo, e muita gente que assiste, é claramente uma pessoa vestida de macaco andando, né? E aí ele tá no meio da floresta. A gente vai colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Mas ele tá andando assim numa floresta e aí ele olha pra câmera e continua andando. Né? E aí eu achei um vídeo no Reddit, claro. Onde mais acharia um vídeo sobre isso? Que a pessoa meio que tentou dar uma restaurada assim no vídeo e estabilizar a imagem do pé grande para você conseguir ver melhor assim os detalhes, né? E aí tem um cara que eu achei, que é o Jeff Meldrum, que ele é um dos professores, ele é um professor universitário, se eu não me engano, ele é um professor de arqueologia.
E ele é um dos estudiosos de criptozoologia, que é outra coisa também que eu não sabia que existia, mas é um ramo da ciência dedicado a estudar animais que, né, a gente não tem certeza se existem ou não, tipo chupacabra, pé grande, essas coisas. E aí ele fez uma análise desse vídeo, e ele sustenta que no vídeo não é uma pessoa vestida de macaco. E aí ele trouxe uns pontos assim, que quando você faz uma análise mais detalhada do vídeo, pausando e tal, você consegue ver músculos, né, na pessoa, o que você não conseguiria ver se fosse uma fantasia, né? A fantasia, de acordo com a análise dele, seria algo mais uniforme, né? Você não conseguiria ver. Ele faz uma análise dizendo que você consegue ver a espinha, né, os músculos, que a forma, até a pegada, eles fazem uma análise da pegada também, falando que é uma pegada que tem mobilidade, tem uma pressão diferente no meio da pegada, como realmente a gente caminha, né? Que a pressão do seu pé muda conforme você caminha, né? E numa fantasia não, seria uma coisa achatada, né? Que seria praticamente um sapato, né? Gigante. E aí, por todos esses pontos, ele sustenta que não é uma fraude, né? Que não é uma pessoa vestida de macaco. Mas, ao longo do tempo, um cara em 2005, chamado Bob Hieronymus, ele apareceu falando que ele era a pessoa que estava vestida de macaco nesse vídeo. Ele passou por um teste do polígrafo num desses programas, assim, meio da tarde dos Estados Unidos, sabe? Não, eu me peguei assistindo isso pra gente pensar com a minha vida, né? No cara passando no teste de polígrafo falando que ele tava vestido de macaco. Lembra muito aqueles programas da Márcia Goldschmidt, sabe? Nossa, igualzinho, gente, igualzinho. Até as musiquinhas de efeito, assim, todo mundo dando na hora que vai dar o resultado. E aí o polígrafo deu que ele não estava mentindo, né? Ele passou no teste. E tem também um outro cara que faz vários vídeos, ele já fez algumas palestras, falando que foi ele que vendeu a fantasia de macaco para esse filme do Pé Grande. Meu Deus. Então, assim, nada ficou provado, eles não conseguem mostrar nenhuma prova, assim, né? Nem do cara que fala que era ele que estava vestido e nem do que vendeu. Mas tem estudiosos aí que sustentam que não é uma pessoa vestida de macaco. Eu acho que é uma pessoa vestida de macaco. A gente vai colocar o vídeo aqui e vocês tirem as conclusões de vocês assistindo. Mas se a gente não fosse considerar que é um macaco, né? Então, o que se traz na cultura popular sobre o que seria esse animal, né? Eu vou ler aqui o resuminho. Então, ele apresenta uma cabeça pequena, em proporção ao corpo, baixa e pontiaguda, os olhos são pequenininhos, mas eles brilham no escuro, apresentam o corpo coberto com pelo denso e grosso, menos nas mãos e nos pés, então é bem parecido com primatas no geral. As pegadas deixadas pela criatura são grandes, porém são semelhantes a de humanos, só que em proporções muito maiores, que é questão de 38 a 45 centímetros, né? Dentro desses vários vídeos de aparições e tudo mais, né? Existem alguns documentários aí também pela internet que eu vou acabar deixando aqui. E o que vi é que a história do Pé Grande em si, ela se repete em diversas culturas diferentes. Então, né, você tem lá no Canadá, você tem na América do Norte em geral, né? Uhum. Você tem na Índia, você tem no Tibete, você tem... Inclusive na América Latina também tem. Se não me engano, na Argentina. Você tem... O que mais que mais tem? Vocês lembram? Na Indonésia tem uma Indonésia. versão dele também. Isso, na né? Indonésia tem um nome diferente, Orang Pendek. E ele é pequeno na versão da Indonésia. Então ele não é uma criatura grande. Ele é como se fosse um pé grande, mas ele é um pé grande pequeno. Eles falam que tem tipo 1,5 metro e é uma criatura meio barrigudinha, assim, cabeluda. Lembra um curupira, assim, olhando a imagem, é algo parecido. Olha aí. E aí o que eu vi é que nos Estados Unidos, por exemplo, existem imagens rupestres, culturas indígenas, mostrando o homem peludo, para falar a verdade.
Então eles acreditam que existe esse homem peludo. Então é muito antiga essa história mesmo. E bem enraizada em determinadas culturas. Eu achei interessante porque, à primeira vista, sim, o que eu imaginava antes de pesquisar, que é a apropriação dos Estados Unidos, né? A história. Porque todos os desenhos e referências que vem na zoação vem sempre nos Estados Unidos. Só que não, tem de diversas partes do mundo, né? Isso é verdade. Tem muitas versões. Eu vi que tem uma versão australiana também, que lá eles chamam de Yowie, tem esse outro nome. E aí, nessa versão do Yowie, ela é parecida, né, com a história do pé grande que tem nos Estados Unidos e tal, só que ele tem umas diferenças, assim, na história deles, ele é um meio homem, meio animal de olhos vermelhos, e aí uma das características que aparece muito nas histórias é que ele é muito veloz, né, é uma criatura que sai correndo pelas florestas. Sabe? Eu ia falar assim, é o que eu ia falar? Eu ia falar que eu andei pesquisando, né, das formas de como que o pessoal tenta comprovar a existência do pé grande. E muito se é dado por exame de DNA, onde é recolhido material genético ali no meio das, por exemplo, nos Estados Unidos, no meio das florestas e tudo mais, em troncos de árvores e tudo. E até, tipo, eu tava vendo que, assim, eles vão fazer esses testes, mas nunca dá uma espécie diferente, né? Nunca comprovam a existência do pé grande, sempre a existência de um outro animal, né? Como uma cabra, um veado. Então, tipo, enfim, eles ficam aí nessa busca, mas toda vez que tem uma notícia sobre isso, nunca é provando a existência do pé grande. E muitas pessoas relatam que já viram o pé grande. Por exemplo, tem pessoas que moram ali na região. Eu vi mais dos Estados Unidos, gente, do que de outros locais. Então, eu vou falar do que o pessoal relata. Que estava, tipo, dirigindo na estrada à noite, e de repente apareceu aquela coisa assim na frente, um monstro, e inclusive até saiu já em matéria de jornal a menina afirmando que ela foi sim atacada por esse pé grande, que ela sofreu um hematoma no rosto, porque acho que ele bateu nela, e aí a mãe dela estava junto com ela de testemunha e falou que sim, que realmente existe, então acabou indo se espalhando a notícia ali no jornal local, na região. Então, é complicado, né? A gente não consegue dizer se realmente não sei, gente, sei lá. Será que não é um urso e a pessoa tá achando que é um pega? Então, eu também acho que é muito sugestivo. Que assim, eu entendo que diversas culturas tenham isso como se fosse um folclore mesmo, né? Que nem a gente tem aqui Sim, o nosso folclore, né? Eles também têm o folclore deles. E faz parte disso. Mas grande parte do folclore vem embasado no que a gente tem de confusão de animais. Então, o que eu entendo, o que eu interpreto, o que eu realmente coloco minhas fichas nisso, que a maior probabilidade é que seja confusão com algum mamífero grande, de grande porte, que as pessoas ainda não conheciam e que acabou criando toda essa mitologia por trás disso, né? sim. Eu não achei, por exemplo, nenhum documento que a gente acha, né, da CIA, né? Geralmente a gente acha alguns documentos, por exemplo, sobre alienígenas, a gente acha alguns documentos, né, sobre aparições, tudo mais. Eu não achei nada de documentos comprobatórios sobre o pé grande em específico. Vocês acharam alguma coisa? Não, Não. também não Assim, achei nada. A única coisa que eu cheguei a ler assim na internet foi que ali na região no qual aparece nos Estados Unidos, que agora eu esqueci, tem um nome, é Triângulo. Ai, agora eu esqueci o nome, é Triângulo de. Eu devia ter anotado. Mas diz que é uma região no qual não só aparece o pé grande, mas aparece OVNIs, acontece alguns
eventos meio misteriosos, entendeu? Isso que eu cheguei a ver, assim, entendeu? Mas isso também é algo que não foge muito das teorias da conspiração que nós falamos aqui, né? Porque sempre tem alguma coisa relacionada. O que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando assim, conforme a gente pesquisa, a gente vê que tem muita gente que trata o pé grande e o Yeti como se fosse a mesma coisa, né? E não são, né? Enquanto não? o pé grande não, eles não são a mesma coisa. É mais ou menos a mesma criatura, mas a história não é exatamente igual. Tipo, o pé grande, ele é uma criatura de floresta, que é essa que falo que aparece nos Estados Unidos, né? Lá na Califórnia, que tem todas essas histórias que a Tassi estava comentando. O Yeti, ele aparece no Himalaia, né? A história dele começa lá no Himalaia, no Tibete. E eu achei muito interessante na hora que eu fui pesquisar um pouco mais da história, porque é muito antigo. Tipo, as primeiras histórias falando do Yeti são do século XII. Nossa! Tem história muito antiga. E aí lá, né, nesse folclore tibetano, né, dos monges e tal, eles descreviam o Yeti mais como uma figura, eles chamavam como se fosse um homem selvagem, né? E aí eles falavam de duas categorias de Yeti. Uma espécie de Yeti que era bípede e outra espécie que lembrava mais um animal mesmo que anda nas quatro patas. E aí essa espécie de Yeti seria que atacava o gado e tal. Mas o mais interessante é que eles não descrevem o Yeti sempre como uma criatura ruim, como acontece na maioria dessas histórias nos Estados Unidos, que ele ataca pessoas e tal. Nas histórias do Tibete, ele não é assim. Ele não ataca pessoas na história, ele se alimenta só de coisas da floresta, né? Ele não mata seres humanos e tal. E tem até uma história que eu achei muito interessante, que é uma lenda deles, bastante antiga, que fala de um yogi, né? Que como se fosse um monge para eles, um praticante de yoga daquela época, né? De meditação e tal. Que ele ajuda o Yeti na história, né? O Yeti, ele tá com se fosse uma farpa de madeira no pé, e aí ele ajuda esse Yeti na história, e o Yeti traz um tigre para ele de agradecimento, né, pelo que ele fez. E aí ele mata o tigre, e com isso ele leva a pele do tigre como oferenda para um templo. Tal. Então é uma das lendas. E os Yetis, eles aparecem muito nos templos antigos, nas pinturas, tal. Tem várias histórias envolvendo Yetis. E tem uma muito legal também no século XVII, foi de um líder budista que ele resolveu caminhar da Índia até o Nepal para viver como um ermitão lá no Nepal, nas cavernas. E aí ele relata que durante esse período que ele esteve nas cavernas, quem levou comida, água para ele foram os Yetis. Eu falo que foi uma família de Yetis que manteve ele lá, né, enquanto ele estava meditando na caverna. E aí, quando um dos Yetis morreu, ele tirou o escalpo da criatura e virou meio que uma relíquia religiosa do templo deles. E essa relíquia ficou lá por muitos séculos, assim, muito tempo. Eles não deixavam sair de lá de jeito nenhum. Depois eles levaram uma mão também, um esqueleto que teoricamente era de um Yeti, e também ficou lá nesse templo durante muito tempo. E aí, na década de 50, de 59, quando começou a ter mais expedições lá para o Himalaia, tal, que as pessoas, que ficou uma região mais aberta, né? Que até então era muito difícil ir até lá, porque o Tibete e a China, eles passaram muito tempo em conflito, né? Então era uma região perigosa. Depois eles conseguiram chegar num acordo e aí deu para fazer as expedições. Um explorador americano, que era o Peter Byrne, ele roubou alguns desses ossos de Yeti e trocou por ossos humanos. Nossa. Ele tirou essa relíquia de lá. E várias outras expedições aconteceram para esse mesmo tempo, e aí chegou no ponto que a Tassi comentou, das provas de DNA. Porque depois de muito, muito tempo, isso já na década de 60, eles conseguiram convencer os monges lá do templo a ceder esses artefatos para fazer exames de DNA. E aí, com os exames, e foram exames feitos em vários países, fizeram na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. Então, peritos dos 3 países analisaram as amostras. E aí, a do escalpo, eles chegaram à conclusão que era uma pele de veado, que não era um animal, né, comum. E os ossos, eles chegaram à conclusão que eram ossos humanos. Mas aí não dá para saber, né, porque já tinham trocado mesmo os ossos lá atrás, né? Depois esse explorador acabou assumindo que ele tinha adulterado os ossos. Então não dá para saber exatamente do que eles eram antes, né?
Nossa, e nunca acharam ó, esse negócio do explorador aí, dele ter pego. Nunca acharam. Depois esse cara sumiu, meio que ninguém nunca mais conseguiu contato com ele. E assim, continuou sendo uma figura folclórica, né, do Tibete, então não tem nenhuma evidência, assim, né? Até essa pessoa do vídeo, né, que é uma, que, se eu não me engano, é uma arqueologista também. Ela até menciona uma outra expedição que aconteceu em 2001 no Butão, ali na região também, que eles conseguiram pegar alguns pelos nas árvores da floresta. E aí eles levaram isso para exame. Na época, lá em 2001, foi inconclusivo. Eles só chegaram à conclusão de que não era de nenhum animal que a gente conhece. Olha, Isso eles conseguiram apontar. Só que aí em 2014, esse material passou por uma reanálise. E aí eles chegaram à conclusão de que era uma espécie de urso que já está extinta há muito tempo. É uma espécie de urso. Poxa, agora eu tinha ficado tão esperançosa. É. Bem, gente, só para trazer, porque eu falei o nome e eu, tipo, tinha esquecido, né? Mas agora eu lembrei. A região lá nos Estados Unidos no qual aparece não só o pé grande, mas também outros eventos, se chama Triângulo de Bennington. Bennington. Esse triângulo de Bennington ia dar um bom episódio também. Verdade? Acontece muita coisa lá. Que é o berço das teorias da conspiração, quase. Não, eu ia perguntar se vocês acharam de onde vem o Abominável Homem das Neves, né? O nome Abominável Homem das Neves. O nome, não. O nome não. Esse nome ele vem lá de 1921, numa das primeiras expedições que foram feitas pro Himalaia, né? E aí, nessa época, a equipe que estava lá encontrou umas pegadas muito parecidas com essas mais modernas aí da década de 50, que apareceram nos Estados Unidos, tá? Pegadas muito grandes, assim, de uns 42 centímetros, muito grandes mesmo. E aí eles não sabiam do que era, né? E aí eles conversando com as pessoas lá, os locais, eles falaram sobre o Yeti, né? Os exploradores que estavam lá, assim, não deram muita bola para isso. Eles falaram, deve ser um urso, né? Um animal. Não acreditaram na história. Mas tinha um jornalista junto com essa expedição, que era o Henry Newman. E aí ele foi lá pegar a história, né? E claro que era muito mais interessante falar do Yeti do que falar que era um urso que estava passando lá, né? E aí ele que bolou esse nome aí de Abominável Homem das Neves para ficar mais interessante nas revistas. E aí começou a vender pra caramba nos Estados Unidos. Olha aí o princípio do clickbait. Você vê, menina? Olha o poder do marketing de novo na teoria da conspiração, né? Fomos ao Himalaia, veja no que deu. Vai ser o nome do episódio. Bem sensacionalista. E tem que ter umas setas assim apontando. Isso. Ai, meu Deus. Não, olha. Tudo que eu achei sobre aparições é aquilo que eu já falei pra vocês. Ou tá bem feio de. Assim, não dá pra reconhecer. As pessoas que relatam o que aconteceu, né? Geralmente é muito. Ou tá muito longe. Inclusive de indígenas americanas que, né, faz parte da cultura, eles mesmos falam que não pode nem olhar para o olho direto do bicho porque ele é muito muito agressivo se acaso você o olha, né, diretamente. E então assim, tudo que a gente tem realmente são boatos. Fora essas análises, né, de pelos que a Paty achou, o resto são boatos e não tem nenhuma evidência de que de fato seja real ou que de fato ele tenha realmente aparecido. Tem uns vídeos com supostos sons do esse eu vi também. Tem um cara que ele falou assim que, tipo, o pé grande fazia um som. Eu não sei imitar direito, mas tipo assim, era tipo. E aí ele pegou e fez também. Pra poder se comunicar com o pé grande. Entendeu? Não, eu vi vários. Eu vi esse do. Eu vi de um cara, de um jornalista brasileiro
que ele foi fazer uma investigação, foi caçar o pé grande lá nos Estados Unidos, com uma galera paranormal, entendeu? Com câmeras, com aqueles equipamentos de caçar paranormalidade, né? E os caras gritando, e todo mundo, pra poder achar. Também eu vi um vídeo que um cara fala que tem uma criatura fazendo barulho de hiena, mas não é uma hiena, porque onde ele vive não tem hiena. E aí você escuta os barulhos atrás, depois um som de um tiro de alguém supostamente matando a criatura. Eu achei de tudo um pouco, assim. Porque na história do Yeti, fala mesmo que ele solta uns gritos, né? E no do Pé Grande também, né? Falam que tem uns gritos meio agudos, assim. E eu achei engraçado, porque eu lembrei até de uma história que meu avô contava. Porque meu avô, ele é de Minas, né? Então ele era de uma cidade chamada São Joaquim, Minas, que é uma cidade bem pequena até hoje, né? Mas naquela época era bem rural, assim. E ele conta uma história de quando ele era jovem, assim, lá nas fazendas, que tinha uma criatura lá que chamava o Gritador. Que não, tudo no meio do mato, tudo escuro, e você ouvia uns gritos no meio do mato. Assim, ninguém sabe o que era aquilo. Daí aí ele conta de um conhecido dele que uma vez estava viajando a cavalo no meio aí desse matagal, né? E aí, de acordo com o que conta na história, ele viu essa criatura que era o Gritador. Tipo, o cavalo dele parou, ficou desesperado, jogou ele no chão e saiu fora, deixou o cara lá. E aí, quando encontraram ele já não falava mais coisa com coisa. Assim, a pessoa ficou meio perturbada, sabe, depois disso. Ele não sabia dizer o que ele viu. Ele só falava que tinha visto o gritador, mas não sabia explicar o que ele viu. Mas o cara ficou meio perturbado. É a história que ele conta, né? Ele sempre gostou de contar essas histórias e tal. E ele sempre falou dessa do gritador. Né? Eu achei interessante, né? Porque as histórias têm esses elementos comuns, né? De criaturas da floresta, com um som que ninguém vê, ninguém sabe o que é. Nossa, olha aí. Veja você, será que aqui temos pé grande também e a gente não sabia disso até agora? Você é de Minas, você já viu o Gritador? Comenta aqui. Interage com a Conhecia nessa gente. história do gritador. Conhecia a história do Gritador? Uau! Eu já ouvi história assim, de pessoas falar que realmente Saci existe, né? Tipo, falando agora de coisas mais folclóricas, né? E também dessas coisas de, por exemplo, você tá andando na estrada e uma pessoa tá de encontro com você, de repente ela some. Tipo, você não vê mais. Ou como se você não tivesse saído do lugar, sabe? Essas coisas assim. Ele tinha uma história dessa também. Então, porque acho que em Minas dá muito disso, Paty. E essa ele dizia que aconteceu com ele. Né? Ele dizia que não foi com ninguém, que essa aconteceu com ele. Ele conta que ele estava andando a cavalo numa estrada e ele viu uma mulher andando na beira da estrada como se ela estivesse carregando uma bacia assim de roupa, sabe? Sim. Só que ele não conseguia chegar na mulher. E ele disse que ele fazia o cavalo correr e não conseguia chegar nela. E de repente a mulher sumiu. Só que aí do nada ele sentiu um peso atrás no cavalo, como se alguém tivesse subido no cavalo junto com ele. E o cavalo desembestou correndo. Que medo. E essa me dizia que aconteceu com ele, né? Então, eles falam muito que são, às vezes, que são almas, sei lá, tem umas histórias assim. Meu pai também conta umas histórias assim, quando ele morava no interior, assim, de umas coisas meio. Então, acho que. Por que essas histórias sempre acontecem no interior e não acontece aqui na Avenida Paulista? No Pé Grande, no meio da Avenida Paulista, pegando metrô. Então, ia ser muito mais legal. Porque tem câmera pra tudo quanto é lado. Ia ser eu acho que ele tem medo da modernidade, eu acho. Será? Deve ser, não sei. Será que ele tem medo do 5G? Vai saber, não sei. Não sei, né? Se o presidente tem medo do 5G, imagina um pé grande. Se eles tivessem conhecimento, né? Do que existe o 5G. Mas tem uma teoria dessas, né? Teoria não, né? Faz parte da lenda lá dos povos
né, da cultura indígena lá dos Estados Unidos, né? Tem uma parte das lendas que diz que o Pé Grande é, na verdade, um defensor das florestas. Isso, eu também vi né? essa. Uhum. Que ele seria um defensor e por então isso ele que é ele o ataca Curupira algumas mesmo. pessoas. É por isso que eu achei parecido que com a é. história do Curupira, sabe? Porque ficar no meio da floresta, defender a floresta, tal, a única diferença é que pra gente o Curupira não é uma criatura gigante, né? Aí, ó. Veja aí. Veja você. Aí tem uma maravilhosa que eu até mandei pras meninas no grupo que eu achei no Reddit antes da gente começar aqui. Essa é boa mesmo. Eu falo aqui, e se, né? Fiquem com esse pensamento, se na verdade nós vivemos em uma simulação, né, a gente tem um episódio sobre teorias de simulação, e se todas essas criaturas, pé grande, chupacabra, espíritos em geral, não são tipo as falhas na Matrix ou easter eggs deixados pelos desenvolvedores. Bem pensado. A nossa vida Pois é, é um grande. Nossa, olha que maravilha. A nossa vida é um grande easter egg. Brincadeira. Você Por isso que vê. eu amo o Reddit. Nossa, Reddit. Os grandes filósofos contemporâneos estão lá. Pois é. Parabéns. Bom, gente, então falamos um pouquinho, né, sobre o Pé Grande, né? Esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, mas aqui a gente tentou trazer um pouco, né, das versões diferentes da história, né, um pouquinho do que é. E, assim, né, apesar da gente nunca ter encontrado nenhuma evidência, né, de que existe, né, o Pé Grande, é uma das, acho que é das teorias da conspiração mais antigas e que provavelmente não vai acabar tão cedo, né? Enquanto não tiverem uma prova cabal aí, que não vai ter, né? Uhum. Não, acho que a gente ainda vai conviver muito tempo aí com essa lenda urbana / teoria da conspiração. É, gente, entendam que expedições para tentar encontrar até hoje existem. Existem pessoas que dedicam sua vida a estudar essa possível aparição. Então, realmente é algo que não vai se extinguir tão cedo, a ideia do pé grande. Mas foi interessante pesquisar, apesar de ser bem difícil de ter encontrado algo bem concreto, né? Mas foi interessante, foi legal saber um pouco mais da cultura do Curupira das outras pessoas. Sim. Bem, eu gostei também do episódio de hoje, é um episódio mais tranquilo, mais leve, apesar de ser um bicho assustador, né? Que fica aí aterrorizando a vida das pessoas, né? E aqui, de fato, ele existe. Mas é engraçado que eu até comentei com as meninas que eu não conhecia essa teoria como pé grande. Eu sempre, pra mim, ficou na minha cabeça Abominável, o Homem das Neves. Aí quando vai pesquisar, tipo, pé grande é a mesma coisa. Tá bom, né, gente? Não sei. Enfim. Mas é isso aí. Eu gostei do episódio e acho que no próximo é um tema um pouco mais pesado, né? Então, é isso. Nos aguardem aí com mais episódios para vocês. Beijos a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau! Oi, gente. Opa. Então, temos comentários. Ah, lembra que não pode mexer. O quê? Porque Do chiado. o Ed falou pra não mexer. Ah, é verdade. É verdade, ele falou mesmo. Que apareceu aqui pra mim, que então vai acabar e aparecendo no vídeo. Eita, peraí. Entre e sai de novo da sala. Beleza.